E aí, família, tá eu aqui de novo, ó. Notícias importantes aí de atrasos de salário lá no Botafogo. Vamos explicar isso tudo já já no vídeo e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto, vamos lá ver. Questão de luvas também e FGTS, então tem algumas coisas que o Botafogo tem pendente, também procurando as pessoas aqui do clube, passaram que isso vai ser pago no momento da rescisão deles, mas o fato é que isso está causando uma insatisfação aí no elenco campeão do Botafogo. Tá certo, qualquer novidade você volta a nos informar então a respeito dessa situação também que envolve o clube que conquistou no ano de 2024 e que parecia, né, navegar em águas muito calmas. Obrigado pela sua participação, viu, Jéssica? Até a próxima. Valeu, todo mundo ligado no GE aí, que dependendo pode ter novidades aí. Perfeito, obrigado, Jéssica, então. A gente substitui aqui a Jéssica, voltando para a imagem do Luiz Henrique agora, porque se vê que o John Textor. Rapaz... Eu acho que essa notícia para mim, até nesse momento, é mais relevante do que para onde vai o Luiz Henrique, porque... Que coisa, hein? Dever 13º salário. A gente está no dia 8 de janeiro, gente. De acordo com a Lei Trabalhista do Brasil, o limite para se pagar o 13º salário é dia 20 de dezembro, né? Então já são aí 18 dias de atraso, 19 dias de atraso, contando dia 31 de dezembro. Mas o clube considera normal. Veja bem. Pois é, eu ia chegar aí. Isso não é normal. Isso não é normal e eu acho que, é claro que o Botafogo precisa vir a público através do Textor ou do Taira Ruda, que é o CEO do clube, dar uma resposta a isso. Porque certamente tem torcedor do Botafogo preocupado nesse momento. Porque você vai somando as coisas na cabeça, né? O Botafogo fez um movimento de se desfazer de alguns jogadores no elenco, que é um movimento que até tem justificativa de campo e bola, né? São jogadores que chegaram como titulares, têm altos salários, e que o Botafogo julgou que em determinado momento esses caras não brigavam mais por uma vaga no time titular. A gente pode debater caso a caso dos jogadores que vão sair? Pode. Mas é um movimento que muitos clubes às vezes deixam de fazer e gastam muito. Então acho que é um movimento até benéfico. Mas se você olha isso por um outro viés, de uma redução de folha salarial, e tem uma questão de atraso de 13º salário, de FGTS, sabe, que são coisas assim que... Não é nem a premiação, né? É a parte trabalhista que quase você não mexe, né? São coisas básicas. Vai, mas, cara, 13º salário FGTS é coisa que clube que está muito endividado então, começa a ver. Isso é notícia de clube modelo associativo dos mais mal administrados. Né? Porque tem muito modelo associativo hoje que consegue pagar em dia. Não há dúvida. Né? Primeiro, e segundo, é absurdo um clube ter a cara de pau de dizer que um atraso é normal. Nem em premiação, que como disse o Coutinho é mais aceitável por não estar dentro da lei trabalhista, mas nem em premiação, porque aí você está ferindo a palavra. Sem dúvida. Né? Que também tem muito valor, ou deveria ter. Eu combinei uma coisa contigo, vou te pagar. Né? Então isso não é consulta médica, não tem tolerância. Né? 15 dias está dentro da tolerância, tal, 15 minutos. Não pode atrasar. Já é discutível, né? Também. Absolutamente, né? Mas nem entremos nesse campo. Né? Então, isso é uma notícia de um modelo associativo mal gerido. A questão da mudança do elenco, eu acho que ela está sendo muito mais profunda do que se imaginava e do que se desejava. Né? Porque você começa a desconfiar do projeto a médio e longo prazo quando depois de um ano em que você termina o campeonato em segundo, você muda tudo para tentar chegar mais adiante, você consegue chegar mais adiante, aí você muda tudo de novo, com novas pretensões, o treinador fugiu ao controle, ok, ele teve uma proposta, o Botafogo tentou manter, mas esse somatório de notícias começa a dar uma sensação ruim. Né? E não é só isso, tem dívida com outros clubes, tem dívida com profissionais, então você precisa, como disse o Coutinho, esclarecer e colocar as coisas em ordem. E para quem gosta tanto de estar na mídia, o dono do Botafogo poderia se pronunciar. A grande oportunidade. Esse é o detalhe, porque se fala muito da figura, né? E lembra que eu citei aqui no início a coluna do Mansur desta semana no Jornal o Globo com relação à idolatria do cara que é o dono da empresa que gere, né? Isso está virando algo comum aqui no futebol brasileiro, o dono da SAF. E o Botafogo tem o John Textor, que é essa figura excêntrica, que gosta de aparecer e tudo mais. E aí eu fico imaginando aqui, e imagino que também o torcedor pense isso, o torcedor do Botafogo especificamente, se agarrando na figura do Luiz Henrique, que foi o principal nome, né, das conquistas marcantes do ano passado. O Luiz Henrique é só mais um desses tantos que vão sair. Então, e aí, o meu pensamento, algo nos bastidores não está funcionando?
Se existe, o que seria? O que implicaria em tamanha debandada? Muito significativas, mas que estavam precificadas, né? O torcedor do Botafogo sabia que o Luiz Henrique, ou pelo menos desconfiava, que o Luiz Henrique não iria ficar e que o Almada não iria ficar. Esses são os dois jogadores muito pesados. Acho que o Adrielson me parece fazer ali. Aí são os que saíram. O Adrielson é um jogador que pode ser uma falta tremenda, mas eventualmente chegando, Jair, né, o outro zagueiro... O Luiz Henrique não está nessa lista ainda, tá? Pois mas pode colocar o Luiz Henrique aí também. Seriam 12, né? O Eduardo é outro jogador que... puxa, o Eduardo... tem um titular. Né? Efetivamente, um titular, exatamente, que é o Almada. Que é o Almada. Então, eu acho que está tudo bem. Então, na minha opinião, vale mais a pena a gente pensar nessa outra notícia, essa segunda notícia, que é a questão financeira. Porque essa questão financeira, ela diz respeito ao atraso, óbvio, mas também diz respeito à ambição que o Botafogo tem para contratar o substituto do Almada e do Luiz Henrique. Então, as coisas estão interligadas. Para mim, é esse o problema. Esse é o problema de você... Começando o ano, depois de 2 títulos legais, premiação, você olhar, e as contas como é que estão? Ih, rapaz, estão ruins. Então, isso é lamentável. Mas tem a ver com isso que eu falei há pouco, essa minha desconfiança, vocês imaginam que possa passar por aí também? Os jogadores a gente vai discutir, como disse o Coutinho, né? Cada um, né, detalhadamente, a importância, a relevância dentro do elenco. Mas o Botafogo enfraquece. Queira ou não, o Botafogo enfraquece o grupo. O Rafinha, jogador do Barcelona, deu talvez a entrevista mais sincera de um jogador e mais perigosa para ele mesmo, de um jogador nos últimos tempos, né? Quando ele disse que se um jogador de outro clube vê o que está acontecendo no Barcelona, que não pode inscrever o Dani Olmo na segunda temporada, segunda parte da Liga, porque não cumpriu com seus compromissos financeiros, resumindo a questão, ele talvez decidisse não ir para o Barcelona. Que se ele, Rafinha, ele não se arrepende da escolha que fez, e está certo, mas que se ele tivesse visto isso na época, se estivesse acontecendo, talvez ele pudesse tomar outra decisão. Por que eu cito isso? Porque o jogador que está no clube ou que está no meio do futebol, ele sabe do que está acontecendo dentro do clube. Ele sabe dos bastidores. Eles se falam, né, Eles conversam, eles são muito bem informados, muito mais bem informados do que antes, porque os agentes também os abastecem de informação. Quantos dias dura um mês aí no teu clube? Assim, então, é 30 ou é 90? Essa pergunta aí Aí você começa a ver, não uma ação isolada do jogador decidir que não fica mais, do treinador decidir que quer ir embora, ou dos atrasos. Você começa a ver tudo como uma roda. Como coisas que se complementam e talvez comecem a despertar no jogador aquilo que o torcedor do Botafogo e que nós mesmos não imaginávamos há meses atrás, pouquíssimos meses, talvez semanas atrás, que pudesse acontecer. Porque o Botafogo deveria ter se transformado num grande projeto para qualquer um no futebol nacional. E tem muita gente querendo vir ao futebol brasileiro. Assim como é absolutamente normal que o Luiz Henrique queira voltar à Europa. Pela idade, pelo desafio, talvez pela frustração de ter ido uma vez e não ter conseguido vingar. Ele voltou e percebeu de novo que ele é capaz, conquistando vaga na seleção, inclusive. Então é normal ele querer ir. Mas quando você começa a somar uma coisa à outra, você talvez entenda que o Botafogo não está seguindo aquele caminho que nós imaginávamos. De se tornar atrativo para todo mundo. Eu quero ficar, eu quero ir, eu quero chegar. Claro que continua sendo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, já para além do fato que, por si só, jogar no Botafogo, que é uma coisa grandiosa. Mas, de momento, isso precisa ser solucionado e precisa ser esclarecido. Porque começa a se distanciar muito da imagem que o próprio Textor quis passar durante muito tempo de que o Botafogo seria o projeto mais interessante, ou um dos mais interessantes. Em cima disso, até, Coutinho... Dentro dessa ideia, possibilidade de remontagem de grupo, quem é Cúcio Hernandes? Sim, é um atacante, é um centroavante colombiano, né, um jogador finalização muito boa de média distância, um ótimo finalizador, a principal característica dele, né, que é algo assim que sempre chama a atenção em centroavante, os torcedores sempre perguntam, e ele finaliza bem, ele finaliza muito bem, tanto de média distância, longa distância, ou cara a cara com o goleiro. É um jogador que ele não é de tanta imposição física, mas um bom trato com a bola, agilidade, se move bem ali pelo ataque, pode até, dependendo do cenário do jogo, atuar partindo de um dos lados na direção da área, não é um jogador que jogue somente como centroavante, não. Acho que é um grande nome. É um jogador, por exemplo, que tem uma média de gols altíssima no Columbus Crew da MLS, foi campeão norte-americano já
há 2 temporadas atrás, é um destaque, foi vice-artilheiro da competição. Não que isso signifique algo tão relevante assim, pensando em Brasileirão, a gente tem uma liga mais forte do que a Liga Norte-Americana, mas é um jogador que é destaque lá e acho que seria uma boa contratação do Botafogo. Agora, só para lembrar um ponto, em cima de tudo isso que a gente está debatendo, o Botafogo fez um investimento nessa janela já. Pouca gente lembra, né? O Botafogo contratou o Vitinho, do Lyon, que pertence ao Textor, que está em dificuldade financeira. E é um jogador que o Botafogo primeiro vende ao Lyon, depois... O Jefinho? O Jefinho, perdão. Vitinho não, o Jefinho. O Botafogo primeiro vende ao Lyon, pega por empréstimo e agora paga novamente pelo jogador. É claro que se a gente fizer uma engenharia ali financeira das negociações, o Botafogo não saiu perdendo nisso, financeiramente falando, em relação ao Lyon. Mas é um negócio feito entre 2 filiais, vamos colocar assim, do grupo do Textor, e que eu acho que o torcedor do Botafogo tem todo o direito de questionar. Deve Direito questionar. E deve questionar. E assim, é algo muito novo pro futebol brasileiro, né? É novo. Botafogo virou SAF em 2022. Se tornou SAF de fato em 2022. Botafogo fez uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro naquela ocasião, reforçando o time ali pontualmente ao longo do Brasileirão. Fez um ano de 2023 que poderia ser melhor, não fosse a derrocada no final do Brasileirão, e fez um grande 2024. Então, se a gente for pensar o escalonamento do Botafogo ali, ele foi o ideal nesse tempo. O que não está normal é agora. Vou repetir, gente. 13º, férias, FGTS, é coisa que clube muito endividado começa a dever. Não é coisa que clube que acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores e que montou um grande elenco e que o próprio Taira Arruda, eu entrevistei o Taira Arruda depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Taira Arruda é o CEO do Botafogo, é ele que gerencia as coisas do Botafogo para o Textor, e ele foi categórico em dizer que esse ano o Botafogo estava previsto em fazer até mais investimentos do que fez na última temporada. E aí a gente tem essa informação, eu estou sem entender. Eu gostaria de ouvir alguém do Botafogo, entendeu? Em cima disso. Esclarecendo, olha, realmente a gente teve um atraso e não tratar com normalidade, porque não é normal, nenhum trabalhador... Imagine você que está assistindo a gente agora em casa. Se no seu trabalho, no seu emprego, o seu empregador não pagasse o seu 13º. A gente está chegando na metade de janeiro e chegasse para você e falasse, normal, tá? Eu não paguei não, mas é normal, daqui a pouco eu vou te pagar. Cara, não é assim que funciona. Não pode ser desse jeito. O Botafogo vai ter que se explicar sem dúvida nenhuma e vai ser importante nesse momento, até por conta dessa preocupação que começa a permear a cabeça dos torcedores aí. Agora, Jader, desculpa te interromper, mas entre as três possibilidades que estão no telão ali, como a Premier League é vago, a gente não sabe qual é o clube, a Fiorentina é mais interessante, tem 2 clubes, mais interessante que o Lyon. Né? Acho que tem uma série de questões sim. Né? Não, sem dúvida. Para se discutir, se debater sobre o futuro do Luiz Henrique na Europa. Desde a questão do jogo no campo até a questão ainda aberta em relação às apostas, que é algo que o futebol europeu se preocupa muito, principalmente o inglês, né? Se preocupa muito. Mas entre os 2 clubes que estão ali retratados, eu não tenho dúvida alguma que a Fiorentina seria um projeto muito mais interessante para o jogador. Hoje a Liga Italiana cresceu absurdamente de nível. Ela voltou a ser... A primeira não, porque a primeira é a inglesa, mas eu acho que hoje talvez a segunda liga em qualidade de jogo. Fecho com você. Melhor que a espanhola, a francesa então nem se compara. Fecho com você. Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações dessa... Essa informação é uma coisa que eu não esperava. Antes, vamos analisar tudo certinho aqui e ver se é isso mesmo que está acontecendo. Como é que pode um clube que ganhou a Libertadores, maior prêmio da história da Libertadores, que o dólar estava lá em cima, ganhou o Campeonato Brasileiro, que não é aquela coisa toda, mas é um bom dinheiro, né? Fez bonito na Copa do... Bonito não, foi até um certo ponto na Copa do Brasil, fazendo dinheiro ali até as oitavas. Um clube que está ganhando dinheiro com patrocínio, vendeu camisa demais, cota de televisão, enfim, o Botafogo fez muito dinheiro em 2024. Então por que o Botafogo estaria atrasando o 13º, né? Tá atrasando férias e o bônus por título que o John Textor tinha prometido aos jogadores? Eu acho muito estranho. Então essa é a primeira informação, é a primeira notícia sobre que o Botafogo está devendo isso tudo, que está criando esse mal-estar. Então a gente não pode também pegar essa informação e achar que é só isso. A gente, claro, queremos uma nota aí do Botafogo, do Taira Arruda, lógico, falando sobre isso, para saber se é exatamente dessa forma que foi colocado no vídeo, né? Então a gente tem que esperar, ter calma, paciência, vamos ver, é isso mesmo que está acontecendo? Teve uma conversa entre direção e jogadores,
e aí a gente não está sabendo, pode ser que isso esteja resolvido entre eles, com um prazo, um tempo, né? E aí vaza essa informação como se tivesse criado um mal-estar lá dentro. A gente não sabe exatamente se é isso que está acontecendo. Se for, aí é burrice e incompetência da direção do Botafogo, né? De quem organiza essa parte financeira do clube. Aí é burrice mesmo, né? Sem avisar os jogadores de nada. Agora, se houve uma conversa, não, os jogadores estão cientes de quando e quanto eles vão receber, tá tudo certo, tá tudo combinado entre diretoria e o time do Botafogo, os jogadores. Essa informação que vazou é verdadeira, mas não está criando mal-estar nenhum, tá tudo resolvido. Aí sim, ok. Por algum motivo aconteceu esse atraso, que em breve... Porque senão, cara, como é que o Botafogo vai estar oferecendo alguns milhões a um jogador, ofereceu aí ao técnico lá, estava de olho no técnico brasileiro, que comanda o time lá do México, que agora eu esqueci o nome do time, ofereceu dinheiro a um jogador, e vai pagar aí, tem o jogador do Santos, que vai o Tiquinho, mais alguns milhões. Como é que o Botafogo vai ter dinheiro para poder pagar isso aí? Dinheiro o Botafogo tem, a gente sabe que está fazendo dinheiro, foi alto investimento em 2024, mas teve o retorno. Temos que saber realmente o que está acontecendo para poder resolver, né? Porque olha só, não dá para se criar um clima ruim, né? Já estamos em janeiro, pulando para fevereiro, onde o Botafogo tem 2 competições, o Botafogo corre atrás de um técnico. Não dá para se criar um mal-estar de verdade dentro do clube, que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, um time fechado, um grupo fechado, muito unido, muito forte, para chegar já, né? Para disputar esses 2 títulos aí com o racha dentro do time ou contra a diretoria, enfim, a gente não pode criar esse mal-estar depois de tudo que o Botafogo fez, e eu tenho certeza que tudo vai ser resolvido bonitinho também aí para vocês. Ó, o Arthur Jorge indicou o Gregory lá pro time que ele foi lá, né, Al Rayyan, e é um dinheiro, não é um dinheiro tão alto assim pro Botafogo abrir mão dele. Pelas informações, o próprio ex-técnico do Botafogo, o Arthur Jorge, ligou para o Gregory para tentar convencê-lo a sair do Botafogo e ir lá pro time dele no Catar. A gente sabe que o Gregory é um jogador muito importante ao Botafogo. Quando ele não tá, ele faz uma certa falta. É um jogador, por ser considerado pitbull, né? Às vezes até um pouco agressivo. Não é à toa que ele tem a expulsão mais rápida da história de todas as edições da Libertadores. O cara foi expulso com 30 segundos do primeiro tempo. Ele também foi expulso naquele jogo contra o Bahia, nas oitavas ou quarta. Eu não lembro se o Botafogo chegou nas quartas, nem lembro mais, mas a gente perdeu pro Bahia. Batamos em casa e perdemos por 1-0, se não me engano, lá na Bahia. Onde ele foi expulso também no segundo jogo. Foi no segundo ou foi no primeiro? Foi no segundo jogo. O Botafogo até jogou bem, mesmo com um jogador a menos, mas sofreu um gol já quase no final do segundo tempo, no final do jogo. Onde o Bahia se classificou. Ela depois pegou, se não me engano, o Flamengo, foi eliminado, perdendo os 2 jogos. Então, assim, é um jogador muito importante pro Botafogo, essa é a verdade. E aí acontece isso, né? Às vezes o técnico sai do time, ó, tem um cara lá que dá pra trazer, tem um cara lá que dá pra vir, tem um lateral, tem um zagueiro, tem um meio, tem um atacante. Os caras sempre tentam levar alguém com ele. Vamos ver aí se o Gregory vai aceitar a proposta, tem que ver como é que é o contrato do Gregory com o Botafogo para saber como é que fica essa situação. Vamos torcer para que nada disso aconteça, né? E vamos torcer para que o Botafogo também, depois dessa notícia que saiu, solte uma nota aí no Twitter, no Face, no Insta, para comunicar aos seus torcedores, que é o mais importante, aos torcedores do Botafogo, saber do que está acontecendo, depois a mídia. Importante aos torcedores. Não precisa nem dar explicação, é só falar, ó, tá tudo bem, não tem mal-estar e vai ser tudo resolvido. Pronto, isso já deixa os torcedores, como nós, mais tranquilo, sabendo que está sendo feito um bom trabalho, e que a gente não duvida disso, que está sendo feito um bom trabalho lá no Botafogo. Eu acho muito difícil que alguém... Quem pode estar satisfeito no Botafogo? Quem? Um terceiro reserva? Não vejo assim, então não vejo nenhum jogador dando entrevista falando nada. Provavelmente vazou algum jogador aí. Pô, como é que eu posso dar um exemplo? Matheus Nascimento. Tô esperando meu bônus. Nem jogou, mas vai ganhar alguma coisa. Aí vazou para uma imprensa, ou para um amigo passou para a imprensa. Acho que tá um mal-estar, acho que ninguém recebeu. Não pode ficar sem receber, lógico que não. Mas se houve algum acordo, precisa ser dito também pra gente ficar... tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Botafogo estreia sábado pelo Campeonato Carioca.
vai vir com um time mistão aí, jogadores que estavam emprestados para outros clubes, que retornaram no final agora de dezembro de 2024, já deve vir para ser titular nessa primeira partida, como o Patrick de Paula, o próprio Matheus Nascimento, que eu falei, o Carlos Alberto também deve vir como titular, e entre outros, né, o goleiro deve ser reserva, os zagueiros. Eu acho muito difícil que tenha algum jogador desses, né, desse primeiro pilotão aí, que estreia agora, neste sábado, 13h45, na Band. O jogo do Botafogo vai ser transmitido na Band, tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês e deixo tudo nos comentários que eu faço questão de ler. Fui!